Foi feito um estudo que mostra que alguns tipos de conteúdo que você consome podem estar destruindo a sua capacidade de atenção, capacidade de concentração, né? Eles chamam em inglês attention span, a gente chama aqui em português capacidade de concentração, o tempo que você consegue ficar concentrado numa tarefa para fazer alguma coisa, né? É verdade que todos nós estamos perdendo um pouco essa capacidade. É tanta distração que você tem no mundo moderno, é tanta coisa, tanto vídeo, tanta propaganda, tanta coisa que acontece em paralelo, que a gente acaba perdendo um pouco essa capacidade de concentração, mas isso é fundamental. Se você quer fazer uma atividade mais intelectual e coisa e tal, quer resolver um problema e coisa e tal, você ter uma atenção, você conseguir concentrar num problema durante um tempo significativo é muito importante. Mas o legal desse estudo aqui é que ele mostrou uma coisa bastante curiosa, tá? Que particularmente o TikTok piora muito a sua capacidade de atenção, o seu attention span. Em compensação, outros tipos de conteúdo não são tão ruins. Você pode achar, por exemplo, mas o YouTube tem os shorts, tem os reels do Instagram, e eles não são tão ruins assim. O do TikTok é o pior de todos. E sabe por quê? Porque o TikTok ele funciona mais ou menos como uma TV aberta. Olha que coisa, a TV aberta também destrói o seu período de atenção aqui. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Heitor Quinto, What is Love, Baby Don't Hurt Me e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui foi uma pesquisa feita em Munique, na Suíça, com 60 participantes e coisa e tal, e a ideia é justamente medir essa capacidade de atenção das pessoas e como a internet pode afetar isso daí, né? Existe uma visão mais ou menos consolidada que a internet piora a sua capacidade de concentração. Eu tendo a concordar com isso, mas é preciso tomar cuidado com isso, porque eu já falei para vocês, né, que cada vez mais, toda vez que surge uma tecnologia nova, a impressão é que as pessoas têm uma certa reação a ela, né? Então, por exemplo, eu lembro da minha mãe falando para mim, quando chegou a televisão, né? Criança, eu via muita televisão, né? E não pode ver tanta televisão que vai estragar a sua vista e não sei o que lá. E acabou que eu vi televisão minha vida inteira, nunca estragou minha vista no final das contas, né? E quando eu comecei a usar headphone, que lançaram o Walkman, pô. Eu lembro da época que lançaram o Walkman, pô, era um negócio, todo mundo queria comprar o Walkman, coisa e tal. E você bota, né, o fone de ouvido para ficar ouvindo música e coisa e tal, vai estragar seus ouvidos, não pode, não sei o que lá. E agora o pessoal fala que a internet vai estragar o cérebro das crianças. Isso é uma reação ao que é novo, tá? Assim, eu não vou dizer que é bom não, tá? Não vou dizer que é bom. Eu não vou dizer que também a televisão não pode prejudicar de alguma forma a visão das pessoas, mas a verdade é que é, muito disso é mera reação à novidade, né? Não necessariamente as pessoas ficam mais burras mesmo, mas é interessante você ver o estudo, né? Como é que os caras fizeram o estudo? Eles fizeram duas provas, eles fizeram uma prova antes, aí depois tinha um intervalo entre as provas e depois outra prova depois. Duas provas para medir o tempo a capacidade de concentração. Uma prova matemática lá que o cara tinha que parar para pensar em um problema e resolver. Ele nada também muito complexo não, mas ele tinha que parar para pensar, né? E aí o que eles fizeram a história? A questão toda é o intervalo, né? O intervalo de 1 hora entre o primeiro teste e o segundo teste. O grupo de controle, eles deixaram esse pessoal 1 hora sem acesso a nada. Então você ficou sentado numa mesa lá, parada, sem poder acessar nada, poder acessar celular nem nada, esperando 1 hora para fazer o segundo teste. Para o outro grupo, que é o grupo que eles estavam testando, eles deixaram o pessoal ficar no celular mexendo no TikTok. Né? Eles fizeram com várias plataformas, né? Fizeram uma com o TikTok, uma com o YouTube, uma com o Instagram, várias plataformas, eles colocaram o pessoal ali com o celular nesse meio tempo. Né? E aí o que eles mediram? O pessoal que não tinha nada, que ficou 1 hora parado, teve a melhor capacidade de concentração no segundo teste. O primeiro teste é para comparar, tá? Ou seja, a pessoa manteve a mesma capacidade do primeiro teste. O pessoal que assistiu YouTube, Instagram e outras coisas também não teve mudança significativa entre os dois testes. A pessoa manteve a sua capacidade intacta. O pessoal do TikTok teve uma queda significativa no segundo teste. Aí que o pessoal começou a ver, peraí, que negócio é esse? Como é que pode isso, né?
O dano causado por TikTok parece ser não do TikTok em si, mas do conceito de vídeos rápidos em que você não controla o que acontece. O TikTok você vai passando os vídeos, se você não gosta do vídeo, você simplesmente passa ele para cima, você vê o próximo, né? Então assim, mas você não escolhe o próximo vídeo. É diferente do YouTube. O YouTube, se você entra no YouTube, ele te mostra opções ali, né? É verdade que depois que você começa a ver o primeiro vídeo, ele te sugere um segundo vídeo, depois sugere um terceiro vídeo, coisa e tal. Mas em princípio, né, você pode escolher o vídeo, né? A experiência típica do YouTube envolve você escolher o vídeo que você vai assistir. Você pode cancelar a qualquer momento, pedir o menu ali com todos os vídeos para você ver o que tem de alternativa e escolher o vídeo, né? A mesma coisa com o Instagram. O Instagram também tem aquela lista ali de coisas, mas você pode mudar, pode voltar, pode entrar no assunto, pode sair, coisa e tal. O TikTok não. O TikTok é um vídeo atrás do outro, um vídeo curtinho atrás do outro, e você só fica passando eles, não tem outra coisa que você possa interagir ali no TikTok, né? Então, eles fizeram vários outros testes aqui em cima disso, e essa é a conclusão deles, né? Que o TikTok é ruim não apenas por causa dos vídeos pequenos, mas pelo fato de que você é passivo. Você fica parado e a coisa vai passando ali, você não escolhe o vídeo, você não determina o vídeo, né? Você tem menos escolha, você tem menos livre-arbítrio sobre o que está passando ali, né? E isso é uma coisa curiosa. Por quê? Porque a TV aberta é assim também. A TV aberta, a TV linear, que eles chamam, é a mesma coisa. Você bota um canal ali, ele fica passando os programas lá daquele canal. Você pode trocar de canal, é verdade, mas né, fica passando aquele vídeo, você não fica escolhendo o que você está vendo, né? E aí o curioso é isso, porque saiu uma pesquisa agora aqui no Brasil de que cresceu mais uma vez a quantidade de pessoas assistindo TV pela internet. Ou seja, não assiste mais a TV aberta, a Rede Globo e outras, o que eles chamam de TV linear, né? A televisão linear é que engloba a TV aberta e TV paga, mas é aquilo que você escolhe um canal e vai passando a programação daquele canal ali, né? E hoje parece que ainda tem 62% das pessoas assistem essa TV aberta, linear, né? Ou aberta ou paga, mas linear, e 37% assistem a TV, desculpa, a TV não, assistem vídeos sob demanda. Então, ou é Netflix, ou é YouTube, ou outros aplicativos, inclusive TikTok, tá? O vídeo online alcançou 37,2%, com liderança isolada do YouTube, responsável por 21% da audiência, muito longe dos outros todos. Em segundo lugar, a Netflix com 5,6% e o TikTok com 5% das pessoas, né? E aí que eu falo para vocês, né? Isso daqui, essa pesquisa que eles estão fazendo aqui é uma tragédia para a TV aberta, né? Como eu falo para vocês, não é apenas porque, mas ainda tem, olha só, Peter, tem a maioria ainda, 60% ainda assiste TV aberta, só 37% que está assistindo o YouTube e outras plataformas. Mas, cara, primeira coisa, isso daqui mede só o pessoal que está assistindo em casa, tá? Em casa. E a verdade é a seguinte, em casa você até assiste mais TV mesmo, mas muitas vezes quando você sai de casa, você está pegando um ônibus para ir para o trabalho, ou tá em algum lugar preso no engarrafamento, coisa e tal, você vai assistir o quê? Vai assistir YouTube, vai assistir alguma coisa ali na internet, né? Não vai ficar vendo novela da Globo ali, não tem lógica, né? Assim, algumas pessoas até ficam, mas é uma minoria. O pessoal que assiste coisa no trabalho tende a assistir rede social no trabalho, muito mais do que Rede Globo, né? Então, esses números, se você englobar o dia inteiro da pessoa, não só o momento que ela está em casa, né? Que é engraçado isso, o Ibope surgiu numa época em que você só assistia vídeos em casa. Para pensar. Antes de você ter internet, não tinha vídeo no trabalho. Você ia para o trabalho, você ia digitar lá na sua máquina datilógrafa ali, né, de datilografia, ou sei lá o que você fazia no trabalho naquela época, né, usar a sua prancheta com, né, os seus transferidores e compassos e réguas de cálculo e não sei o que lá. Você não tinha como ver vídeos no trabalho, então você só via vídeo em casa. Por isso que o Ibope mede, né, você chegava em casa, botava o Jornal Nacional, ficava assistindo as notícias do Jornal Nacional ali, descansando de noite, coisa e tal. Era o que eu fazia na época, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia não tem mais essa lógica. Por que o Ibope continua medindo só em casa? Que diferença faz isso, né? Deveria medir em todas as situações, na rua também, na pessoa que está em casa, no trabalho, mas enfim. Mas isso é só um dos problemas da TV aberta, tá? Porque tem um outro problema da TV aberta, que é o fato de que ela tá pegando o pessoal mais pobre agora. Para pensar.
O pessoal que tem a internet, que tem a Smart TV moderna, que dá para ver o YouTube na Smart TV, ou ver Netflix e coisa e tal, o pessoal que tem dinheiro. E lembra, tanto a Rede Globo, quanto o YouTube, quanto as outras coisas todas vivem de propaganda, né? Em última análise é isso, são todos de graça. Quer dizer, tem a TV paga, né? E tem a Netflix é paga também. Mas, por exemplo, o TikTok, o YouTube, a Rede Globo é tudo por anúncio, né? E para você ter anúncio, tem que vender. E para vender, você tem que falar com pessoas que têm dinheiro, né? Se você falar com um pobre, meu amigo, você passa raiva e não vende nada, porque o pobre não tem dinheiro para comprar, né? Então, esse é o problema disso daqui. E é por isso também, diga-se de passagem, que a TV, a Rede Globo e outras televisões abertas têm ido cada vez mais para a esquerda, né? Porque é o que sobrou para elas. O único produto que elas conseguem vender ainda é político, né? Porque as pessoas pobres, elas não têm dinheiro para comprar porra nenhuma, mas ela tem voto, ela pode votar no seu candidato. Então isso daí elas ainda têm essa capacidade de vender isso. É o que eu falo para vocês, né? A Rede Globo ela foi para a esquerda porque foi o que sobrou para ela, não sobrou mais nada para ela, né? Não é porque os artistas são esquerdistas. Sim, os artistas são esquerdistas, mas se a Rede Globo fosse interessante para ela ser de direita, ela seria de direita. Empresa é empresa, pô, não tem esse negócio não. A questão é que o que sobrou para a Globo é a política, né? E a política da esquerda, né? O pessoal tem usado isso pra caramba aqui no final das contas. No final das contas é isso. E aí, é o que eu falo para vocês, a outra etapa disso, né? Porque da mesma forma que o TikTok é uma coisa que é ruim para o seu cérebro, não porque são vídeos curtos apenas, porque os vídeos curtos do YouTube, tem vídeo curto no YouTube também, tem vídeo curto no Instagram também. A questão é, nesses outros programas, nesses outros sistemas, como você tem a agência, né, você tem o livre-arbítrio de escolher, o seu cérebro não fica tão enferrujado. No TikTok, sim. E na TV aberta também. Aí que fica a questão, né? Será que isso não é por desenho? Ou seja, será que a televisão aberta não apenas vai para a esquerda, como torna a esquerda mais burra, né? Porque deve ter um motivo para a esquerda ser tão burra assim, né? A esquerda tá burra porque ela tá naquela bolhazinha pequenininha delas aqui, mas de repente é porque o cérebro dela está sendo realmente destroçado por assistir a Rede Globo, né? Não, independente do que a Rede Globo fala, tá? Independente do que ela fala, o fato da pessoa não ter agência, não ter como mudar, não ter como escolher o que ela quer assistir, ela acaba sendo levada para o lado da burrice, acaba derretendo um pouco o cérebro dela. Isso daí faz sentido, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.